Aí. Então, como a gente vai falar sobre a publicidade na advocacia, ela está elencada no Código de Ética, tá? Da OAB. Então, eu coloquei lá no AVA o capítulo 8, que fala sobre a publicidade da advocacia, dentro do Código de Ética. E eu coloquei umas questões também, que eu tirei das provas da OAB, das últimas, só referente à publicidade, tá? Então, a minha ideia hoje, assim, a gente debater os artigos do Código de Ética que fala da publicidade, e depois eu vou liberar vocês para fazerem as questões. Na próxima aula a gente corrige ou eu passo o gabarito, porque eu acredito assim, que vocês pegando o código, os artigos do código, vocês vão matar aquelas questões muito fácil, tá? Então, não sei se vocês abriram a aba lá, que tá lá o capítulo 8, então, do Código de Ética, ele começa lá no artigo 39, tá, pessoal? Deixa eu diminuir aqui. Começa no artigo 39, no capítulo 8, né? Então, vocês podem perceber que, assim, esse código de ética, na verdade, ele entrou em vigor em 2016, tá? Em 1º de setembro de 2016. Então, esse novo código de ética, ele trouxe algumas modificações dentro da parte da publicidade. Então, o que mudou? Na verdade, o interessante é assim, opa, tá entrando mais alguém. Ai, gente, o duro é isso, né? Aí, João Paulo, admitir. Desculpa ter que parar de vez em quando para aceitar que o pessoal que está chegando. Mas, enfim, então, o Código de Ética, ele fala muito sobre essa publicidade, porque, como eu já comentei com vocês, a publicidade dentro da advocacia, pera lá que tem mais alguém chegando, admitir. Opa, alguém quer falar? Alguém está falando? Não? Deixa eu admitir, Chayenne. Tá. O Código de Ética, ele mostra o que a gente pode fazer dentro da advocacia na parte de publicidade, né? Então, como eu já comentei com vocês, nós somos restritos, assim, em muito dentro da publicidade. A gente não pode fazer, os advogados não podem fazer qualquer tipo de propaganda, né? A gente é muito restrito a essa parte. Então, a gente vê ali que no artigo 39 do Código já vai falar que a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Então, o artigo 39 já está, assim, resumindo tudo que a gente pode fazer, né? A gente tem sempre que utilizar a publicidade para quê? Só para caráter informativo, né? A gente não pode fazer propaganda no sentido de, eu sou um advogado, sou o máximo e eu vou resolver teus problemas e me procure, meu escritório é esse. Não posso, né? Todo tipo de publicidade que eu fizer tem que ter somente um caráter informativo. E sempre primar pelo quê? Discrição e sobriedade, né? A gente já falou sobre isso, a gente já comentou que a advocacia é uma profissão que tem que ter essa discrição, tudo é discreto, tudo é sóbrio, né? A gente não pode utilizar nada que nos mostre demais, que nos exponha demais, né? Então, sempre a gente tem que obter esse caráter informativo, né? Evitando promover qualquer circunstância que, de repente, venha a considerar uma captação de clientela, né? A gente não pode fazer nada que tenha um caráter assim de captação de cliente, né? A gente não pode ter um escritório, eu não posso promover de repente uma reunião lá na associação de moradores do meu bairro e falar e pedir para pro presidente da associação marcar lá no dia tal hora, a advogada Daniele vai estar lá falando sobre, sei lá, sobre um direito, sobre aposentadoria, né? Eu não posso fazer isso, porque isso caracteriza o quê? Captação de clientela,
né? Então, tudo que a gente fizer, a gente tem que tomar cuidado. Então, não pode ter essa caráter de captação de clientela e nem a mercantilização da profissão, né? A gente não é não visa o lucro, né? Não tem, não pode ser considerada como uma empresa, enfim, a gente tem que sempre tomar cuidado com essas situações. Então, sempre lembrar que as publicações para o advogado tem que estar alinhado a um conteúdo informativo, né? Afastando sempre o caráter mercantilista, a captação de clientela. A gente não pode fazer chamadas agressivas para publicidade, né? Por exemplo, às vezes eu já vi vários propagandas assim, nós garantimos o melhor preço, nós garantimos que o seu direito será que você vai conseguir o que você quer, né? Então isso não pode ter, não pode existir, né? O advogado não pode, então, estimular esse tipo de situação, tá? Então, no artigo 39, vai falar mais sobre essa situação. Daí, no artigo 40, nós vamos ver que existem as vedações. O que a gente realmente não pode? Então, os meios utilizados para a publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedado, primeiro, veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Então, né, eu já comentei com vocês, o advogado não pode fazer propaganda no rádio, não pode ter um programa no rádio, televisão, cinema, nada disso. O que eu posso participar, de repente, de alguma entrevista, sempre com caráter informativo e não com aquela habitualidade, né? Sempre aquele advogado está falando sobre direito do trabalho lá na televisão, né? Eu não posso fazer isso, porque as pessoas vão olhar o meu rosto, aquela lá é advogada trabalhista e tal, vou procurar ela. Eu não posso ter isso, porque isso é uma captação de cliente. Então, sempre que eu participar de algum tipo de entrevista, de programa de TV, de rádio, somente para caráter informativo também. O inciso 2, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas semelhadas de publicidade, né? Não posso ter um outdoor lá na esquina da Avenida Vicente Machado com o nome do meu escritório. Não posso, né? Painel luminoso, enfim, qualquer tipo de propaganda nesse sentido, eu não posso. O inciso 3, inscrição em muro, parede, veículos, elevadores ou qualquer espaço público, né? Eu não posso nem pôr os meus cartões, por exemplo, na padaria, perto lá da minha casa, né? Eu não posso deixar um monte de cartão nos lugares que me permitem, não posso fazer esse tipo de propaganda, né? Não posso, então, utilizar muro, né? A gente vê, eu já vi vários muros escritos advocacia, tal, né? Com a seta mostrando aonde está a advocacia. Não pode, né? Veículos também não. Lotar, né? Um veículo como fazem com empresas por advocacia, não posso. O que é me permitido? Adesivo, tem um adesivo que a própria OAB dá para pôr no carro, que caracteriza você como advogado, né? Tem só escrito advogado, OAB. Isso eu posso, né? Eu não estou fazendo uma propaganda, só estou indicando que naquele carro é de um advogado. Então, isso não tem problema. Eu não posso fazer algo, né, volumoso, voluptuoso, muito cheio de coisa. Elevador também, que às vezes coloca alguns anúncios, né, propaganda nos elevadores, não posso. Então, qualquer espaço público, eu não posso fazer a minha propaganda, tá? Inciso 4, divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou indicação de vínculos entre um e outras. Então, até já comentei com vocês, eu não posso ter o meu escritório de advocacia com o meu escritório de contabilidade, com a minha imobiliária, né? Eu posso até exercer a função de corretora também, mas eu não posso ter um escritório junto. Por quê? Porque é caracterizado como captação de cliente, né? A imobiliária tem um monte de cliente lá que de repente pode utilizar o serviço do advogado. Pode? Com certeza ocorreria isso. E ocorre, porque a gente sabe que tem muitos escritórios de advocacia com imobiliária em Ponta Grossa, né? Mas não pode, contra a lei, contra a ética, né? Então, não posso vincular a atividades de advocacia com outras, né? Não posso fazer a divulgação dos meus serviços com
com o colega que quer aproveitar o espaço, de repente, na revista. Vamos dividir lá o jornal, o espaço no jornal, o espaço na revista. Eu faço a propaganda da minha loja, você põe a tua advocacia. Não posso. Então, não posso fazer essa divulgação. Inciso 5, fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais. Opa, tá chegando alguém aqui. Entrou. Voltando. Fornecimento então, de dados de contato, como endereço, telefone, colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos, publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programas de rádio ou televisão, ou em vinculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Esse inciso eu achei que ficou até meio, assim, foi bom um pouco para nós, porque qual que é o meu ponto de vista aqui? O fornecimento de dados de contato como endereço e telefone. Então, em artigos literários, culturais. Eu posso, então, escrever um artigo jurídico, um artigo acadêmico para publicar, mas eu não posso colocar os meus dados de contato, né? Eu não posso pôr, endereço do meu escritório é tal, telefone do meu escritório é tal. Não posso. Mas o que o inciso 5 está permitindo lá no final? Sendo permitida referenciar e-mail, né? Então, eu posso pôr meu e-mail. Hoje em dia, a gente utiliza muito e-mail. Eu acho que muito mais o endereço eletrônico do que o próprio endereço físico da gente, né? Então, ficou meio engraçado esse inciso por conta do e-mail. Mas, enfim, é permitido. Então, eu posso colocar lá, fazer meu artigo científico, meu artigo jurídico, publicar e pôr a minha referência no e-mail, né? Então, está permitido isso. Porque eu não posso por telefone, endereço físico. Mesma coisa se eu participar de algum programa de rádio ou televisão, eu não posso também dar os meus contatos, né? Não posso dar o endereço, não posso dar o meu telefone, mas de repente eu posso pedir que coloque lá no finalzinho da tela ali da televisão meu e-mail, né? Porque o inciso 5 do novo Código de Ética permite, então, a referência ao e-mail, tá? Isso eu vi que tem bastante já questões na OAB sobre esse sentido aí do e-mail. Daí, no inciso 6, utilização de mala direta, distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Então, da mesma forma, não posso, né, utilizar mala direta, pegar sei lá na associação comercial, eu pego todas as empresas de Ponta Grossa, agora eu tenho contato de todo mundo, vou mandar um e-mail para todo mundo, mala direta, falando que o meu escritório é tal, e eu faço ação assim, ação assado. Não posso, né? Isso é captação de clientela. Então, não posso mandar mala direta, não posso distribuir panfleto, né? A gente sabe que tem por aí, né? Tem aquele negociador, aqueles negócios, não pode, porque a gente sabe que tem advogado por trás, né? A gente sabe. Sei que a OAB já investigou, enfim, já tá bem já à frente nessas situações desse pessoal aí. Então, está sendo resolvido. Então, não pode, né? E o parágrafo único, exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia, é permitida a utilização de placas, painéis luminosos, inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Então, lógico, eu posso pôr na frente do meu escritório uma placa, eu posso até pôr um painel luminoso, não tem problema nenhum, mas eu tenho que respeitar o quê? Discrição, sobriedade, né? Eu não vou pôr um troço luminoso, ficar piscando a noite inteira, isso eu não posso. Mas algo assim discreto, problema nenhum. Uma placa tamanho razoável, problema nenhum, tá? Tá entrando alguém aqui. Edson. Então, respeitando essas diretrizes, tranquilamente a gente pode estar utilizando esse tipo de placa na frente do escritório, não tem problema algum. O artigo 41 vai falar que as colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma captação de clientela. Então, coluna, né? Coluna de jornal, muitas pessoas têm as colunas para publicar alguma coisa. Eu posso ter coluna jurídica a caráter informativo. Eu não posso induzir o leitor a litigar, né? Opa, tem mais alguém entrando aqui. Tá. O que é induzir a litigar? Por exemplo, assim, eu vejo, já vi advogado falando assim,
Ah, você tá com problema tal, vem que eu resolvo. Ah, você não aguenta mais o seu casamento, quer se divorciar? Vem que eu faço, sabe? Então, isso induziu o leitor a litigar. Não posso, tá? É caracterizado como também captação de clientela e também falta de ética, enfim, tá? Então, sempre prestar atenção nisso. O artigo 42 vai continuar falando sobre as vedações. Então, é vedado ao advogado responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Então, pessoal, né, hoje em dia é muito utilizado meios de comunicação social, de rede social, enfim. Assim, tem muito cliente, muita gente que procura a gente pelo WhatsApp, pelo Face, por Messenger, para tirar dúvida, para, enfim, para N situações. Então, aqui, é vedado responder com habitualidade, né? Lógico, uma vez ou outra você acaba respondendo, né? Ah, doutor, eu tenho um problema assim, será que dá para fazer dessa forma? Né? Você até responde ali, ponto. O que não pode acontecer, isso virar hábito. Né? E você sempre dá consulta, por exemplo, pelo Face, pelo WhatsApp, isso não pode acontecer. Né? São situações assim que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque se você começar a consultar pelo WhatsApp, tem alguém entrando aqui? Só um pouquinho, o que está piscando aqui? Estão me ouvindo, né? Tá? Tá. Se alguém tirar um print e mandar para o OB, você pode ter complicações, né? Então não é legal essa consulta pelo WhatsApp, enfim. E fora que você vai deixar de ganhar, né? Você fala assim, ó, posso até te ajudar, mas marca um horário, vem no meu escritório, porque a gente precisa cobrar consulta, né? É uma briga que a gente tem, os advogados, porque as pessoas acham que não precisam pagar consulta pra gente, né? Eles, é tirar uma dúvida, não sei o quê, o Google vê, né? O que você vai falar para mim, o Google também fala. Então, é uma briga, isso já de toda a advocacia, a gente pede, principalmente para os novos advogados, cobrarem consulta, porque é uma prerrogativa, é um direito da gente, e muita gente não quer pagar honorário, desculpa, é a consulta. Né? Eu até brinco assim, poxa, você vai no médico e daí? O médico não vai cobrar consulta, o dentista não cobra consulta, né? Mas o pessoal assim tem uma cultura diferente que não querem pagar, né? Mas é uma briga e algo que até vocês, a hora que começar a advogar, tem que criar isso e continuar e tem que cobrar mesmo. Eu acho que tem uma pergunta no chat aqui, peraí. Prof, eu cuido do Insta do escritório onde eu faço estágio. Eu costumo marcar os doutores da área do assunto discutido, não tem problema, né? Não faça nada apelativo, tipo, venha, queríamos resolver. Chayenne, não, você não, realmente, nada apelativo, né? Não pode, venha, queremos resolver seus problemas, não pode. Pode ter Insta, pode ter Face, isso não, o novo Código de Ética deixou bem livre, sabe? É tudo com cautela. Né? Então, eu posso ter o Instagram do escritório, eu posso ter uma página do Face do escritório, não tem problema nenhum. Só que sempre, assim, caráter de informação, né? Você conta lá as coisas que estão acontecendo na atualidade, isso não tem problema. Você não pode apelar, né? Fazer algo, como eu comentei, de forçar o litígio, né? Nada muito, assim, descarado e sem captação de clientela. Tá? Mas quanto a isso, se você cuida do Instagram, não tem problema nenhum, não, tá? Então, continuando ali no 42, inciso 2, debater em qualquer meio de comunicação causa sob patrocínio do outro advogado, né? Isso, lógico, é questão de ética mesmo, né? Eu não vou falar no Face ou no jornal ou na televisão, qualquer meio de comunicação sobre a causa de um advogado, né? De um conhecido, de um colega. Porque o advogado tal tá fazendo assim, o advogado o fulano está fazendo desse jeito e está errado, né? Eu não tenho que debater, então, sobre o patrocínio de outro advogado em esfera nenhuma. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que eu congrego.
Também questão de ética, né, pessoal? Como que eu vou falar mal de advogado se eu sou advogado, né? Ah, porque advogado é uma raça do diabo, né? Que nem falam, né? Falo, meu Deus, é tanto xingamento que a gente escuta de advogado, porque, lógico, a gente sabe que existe advogados e advogados, mas como existe isso em qualquer profissão, né? Então não dá para generalizar. Mas não é legal, não é ético eu sair falando mal de colega, muito menos da instituição que congrega, né? Que seria a OAB, por exemplo. Ah, porque a OAB não faz nada, porque a OAB não... Né? Não posso, não é legal, não é ético, falta de bom senso, de caráter, enfim. Né? Tá? Mas está escrito no Código de Ética. Inciso 5, opa, não, pulei. Inciso 4, divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Também, não posso divulgar meus clientes, não posso divulgar as minhas demandas, porque isso também é uma captação de clientela, porque eu imaginar que eu vou postar lá no Face que eu estou ganhando todas as ações que eu estou entrando de, sei lá, de alimentos, de revisão de banco. Olha, pessoal, entrei com uma tese nova sobre revisão de banco e estou ganhando todas, né? Não posso. Então, eu não posso divulgar tipo de demandas nem lista de cliente, né? Isso é uma coisa também lógica. E, infelizmente, a gente vê, né? Vê advogado fazendo e dando... divulgando assim que ganhou ação, faz check-in no fórum, mais uma ação ganha, mas, né, isso não pode, questão de ética. 5, insinuar-se para reportagens e declarações públicas, né? Então, qualquer tipo de reportagem, eu posso sim dar entrevista, posso responder, posso dar declarações públicas, mas não posso me insinuar que eu sou advogada tal, sou a melhor, e o meu contato, enfim. Sempre lembrar que todos os tipos de informação que eu der, assim, vias públicas, caráter informativo, tá? Artigo 43, o advogado que eventualmente participar do programa de televisão, olha como eles batem nisso, né? Porque realmente tem muito advogado que gosta de aparecer em programa de televisão. Então, o advogado que eventualmente participar de programas de televisão, de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional deve visar objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais, instrutivos, sem propósito de promoção pessoal ou profissional, vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Né? Então, isso já falamos várias vezes aqui, batendo novamente nisso, né? Faz programa em televisão, sempre com propósito de informação, nunca promoção pessoal ou profissional. Tá? Parágrafo único. Quando convidado para manifestação pública, por qualquer modo e forma, visando o esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Vocês já viram aquele Celso Russomano, né? Ele é advogado, ele tem um programa na televisão, mas ele está dentro da ética por quê? Porque ele não se promove, ele não fala onde é o escritório dele, qual é o escritório dele, enfim, que tipo que ele faz, que ele não faz. Né? É um programa que ele faz ali para ajudar as pessoas, para informar, enfim. Então ele está dentro da ética, né? O que ele não pode é usar isso para se autopromover. Se ele ganha mais cliente com isso, né, já é uma outra situação, é conhecido, enfim. Mas não posso, então, ter esse caráter de promoção pessoal. Então, vocês vejam como batem bastante. Nossa, tá falando que falta 10 minutos só. Qualquer coisa, eu abro outro link aqui, pessoal. Continuando. Artigo 44, né? Na publicidade profissional que promover ou nos cartões de material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB, tá? Então, cartãozinho que a gente faz sempre, né, para entregar para cliente, enfim. Eu posso colocar apenas o nome,
ou o nome da sociedade, e o número da OAB, e o que mais? Vamos ver aqui nos parágrafos. Parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte e as especialidades a que se dedicar. Endereço, e-mail, site, página eletrônica, QR Code, logotipo e fotografia do escritório. O horário de atendimento, os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Então, até no cartão de visita, a gente tem que tomar cuidado, tá? Pode ser referido, então, apenas títulos acadêmicos, né? Então, advogado e professor, né? Não tem problema nenhum colocar. Distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. E instituições jurídicas que eu faço parte. De repente, você faz parte lá do Instituto do Direito Tributário, né? Você pode colocar. Você é membro do Instituto tal. Então, essas instituições jurídicas eu posso colocar e as especialidades que eu faço. Então, eu posso ter no meu cartão, né? Que eu sou advogada criminalista e trabalhista, sei lá, né? Eu posso colocar as especialidades, então, no cartão. E posso pôr, então, o meu endereço, o e-mail, se eu tiver site, página eletrônica, até QR Code colocar agora no novo código, né? Então, eu posso pôr logotipo e fotografia do escritório. Eu não posso pôr a minha foto pessoal, tá? Então, eu, assim, a minha cara, eu não posso pôr. Mas, de repente, a foto do escritório eu posso colocar. Isso no antigo código não tinha, tá? Então, também é uma novidade que foi colocada no novo código, essa foto do escritório, tá? E os idiomas que, de repente, o cliente pode ser atendido. E o que é vedado? No parágrafo 2º. Inclusão de fotografias pessoais, como eu falei, ou de terceiros, nos cartões de visitas do advogado, bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupado, atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo de professor universitário. Então, eu não posso colocar a minha foto e eu não posso falar que eu tenho um cargo, de repente, sei lá, público, na prefeitura, esse tipo de informação eu não posso colocar, salvo de professor universitário. Então, posso pôr que eu sou advogada e professora, que não tem nenhum problema, tá? Então, prestar atenção com os cartões de visita também. No artigo 45, fala que são admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural, assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a clientes e interessados do meio jurídico. Então, eu posso promover eventos ou publicações, né, de caráter científico ou cultural. Posso, de repente, estar fazendo boletins informativos, né? Posso colocar lá que o meu escritório elaborou, se o meu escritório, por exemplo, é trabalhista, né? Agora está tendo tanta coisa, mudança aí por causa do Covid na área do trabalho. Posso elaborar um boletim falando do que está acontecendo, quem pode ser mandado embora, quem pode ser encontrado de trabalho, e divulgar para meus clientes. Não tem problema nenhum. E posso divulgar também para os interessados do meio jurídico, né? É uma forma de publicidade, porque você vai estar mostrando o teu conhecimento na área, né? E vai poder estar distribuindo esse boletim, enviando para quem você acha interessante, tá? Posso, então, promover algum tipo de evento, né, científico ou cultural, que não tem problema, tá? Mas sempre prestar atenção que ali, ó, que a sua circulação ficar adstrita a clientes e interessados do meio jurídico, tá? Então, sempre da mesma forma, descrição, né, nada muito alto, assim. Artigo 46, publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Então, a gente já falou, né, publicidade internet. O parágrafo único. Telefonia e internet podem ser utilizadas como veículo de publicidade, inclusive para envio de mensagens e destinatários certos, desde que essas não impliquem oferecimento de serviços ou representem forma de captação de clientela. Então, novamente, ali, repete, né, sobre a internet, envio de mensagem, sempre destinatário certo, não posso mandar para todas as empresas de Ponta Grossa, para todo mundo, né? Sempre prestar atenção nisso para não representar a captação de clientela. E no artigo
último, 47, as normas sobre publicidade profissional constantes desse capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente código. Então, ele deixou aberto ali, para caso aconteça mais algumas mudanças, pode acontecer, pode ser complementadas pelo Conselho Federal. Então, pessoal, assim, publicidade é tranquilo, porque é isso que está aqui, né? É o que está no código, não vai fugir disso. Ele bate muito em internet, por quê? Porque a internet, hoje em dia, é o meio que a gente mais utiliza para tudo, né? Então, assim, eu dei uma pesquisada nas últimas provas da OAB, realmente eles pedem muito sobre isso, sobre publicidade, como que eu posso, o que eu posso estar fazendo, principalmente nessa parte de rede social. Depois até eu vou disponibilizar um texto, um artigo que eu li, que fala só sobre marketing jurídico, tudo, para vocês darem uma lida, que é bem interessante também. O que de repente eu posso estar fazendo, que hoje já existem algumas ferramentas assim que eu posso estar utilizando que é permitido pela ética, sabe? Tipo, algum tipo de marketing jurídico, enfim, tem algumas situações que eu posso estar utilizando. Hoje está abrindo muito isso, principalmente agora, eu andei lendo nessa época da pandemia aí, que está todo mundo, tudo home office, está sendo liberado mais algumas coisas para a gente poder estar fazendo através da internet, né? Mas depois eu vou disponibilizar para vocês esse artigo, mas por curiosidade mesmo, para vocês darem uma lida. Então, eu separei lá no AVA, já coloquei umas questões das últimas provas da OAB. Eu vou pedir para vocês façam, sem pesquisar, façam pela aula de hoje, pelo código, que eu acho que vocês vão conseguir matar elas bem tranquilamente, e vocês vão ver como é tranquila essa parte, depois que a gente pega o código e lê, entende, vão ver como é tranquila essa parte da ética dentro da prova da OAB, vocês vão matar a pau. Então, pessoal, hoje, alguém tem dúvidas? Ficou com dúvidas sobre alguma coisa aqui do código? Querem perguntar mais alguma coisa? Então, tão Uma quietinho. pergunta minha aí, professora. Quem que tá falando? É o Emerson, tá no chat. Oi, Emerson, tá no chat? Tá. Professor, a OAB chega a informar ao público em geral, eventual cassação do registro do advogado que comete alguma infração. Público em geral, você diz quem, Emerson? Eu pergunto se a OAB chega a informar o público em geral, né, de eventual cassação que algum advogado possa sofrer essa pena. Não. Assim, publicamente, não é informado. Ele é tudo, é sempre sigiloso, os processos disciplinares, né, dentro do Tribunal de Ética, fica muito restrito ali dentro, né, o advogado tem toda a chance de se defender, né, vai e apresenta a defesa, se tem defesa, né, se não tiver, mas caso haja, porque a cassação do registro do advogado é algo assim, que é o último patamar, realmente o cara não, né, porque ele tem a suspensão, tem outras coisas que podem acontecer para ele ser cassado, porque realmente foi algo muito grave, mas não é publicado, assim, não fica notório, público isso. A gente fica sabendo porque da área ele se acaba sabendo o que acontece com os colegas, mas não é divulgado, não. Se era essa dúvida? Tá. Quem mais? Obrigada. Mais nenhuma dúvida, pessoal? A gente vai ter uma aula também depois, Emerson, só sobre as penalidades, como que funciona o processo administrativo, o processo disciplinar, como que funciona o Tribunal de Ética. Mais para frente a gente vai ter daí essa aula, tá bom? É que talvez a sociedade acreditasse mais, né, no advogado se ela percebesse que realmente o advogado é punido, né, se ele comete alguma irregularidade, né? Pode ser que funcionasse dessa forma, mas não existe essa publicação, não. Tá ok. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Então, entre lá no AVA, se alguém não conseguir acessar, eu mando